Olá, meus irmãos, que o Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem até o teu coração, uma palavra para te abençoar, tá? Para fazer com que a fé seja despertada no seu coração, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E eu gostaria da sua ajuda. Nos siga nesse canal, curta, comente, compartilhe. Me ajuda a pregar a palavra de Deus, me ajuda a ajudar pessoas, porque nós temos que dar de graça o que nós recebemos de graça, tá certo? Então, nos siga, curta, comente, compartilhe, e você também pode nos acompanhar aí se inscrevendo nesse canal, tá? Tem um botãozinho preto aí, se inscreva, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação para sempre que nós postarmos uma mensagem, você seja notificado, tá certo? Seja lembrado. @Birajara Oliveira 55, @Birajara Oliveira 55. Glória a Deus. Então vamos lá. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo. Eu quero começar aqui pelo esse versículo 5, que diz assim o seguinte: acharam aí não? Lá no finalzinho da epístola. Amém? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Quem está falando isso é quem? Você sabe? Quem está falando isso? Quem está mandando examinar? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou assim para a igreja de Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. O que mais? Provai-vos a vós mesmos. Amém? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já está reprovado. Eu pergunto, olhe para mim aqui. Paulo, ele tinha propriedade para falar sobre isso? O que é estar na fé? O que é a pessoa estar na fé? Ele falou, examina aí você, dá uma olhada para dentro de você e vê se você de fato, de verdade, está na fé. Será que você está na fé? Aí ele disse, prova para você mesmo. Ele não está mandando nós provarmos para ninguém. Ele não está mandando nós examinarmos ninguém. Ele está mandando nós examinarmos a nós mesmos, se nós realmente estamos na fé. E quando é que a pessoa está na fé? Como eu falei, Paulo tinha propriedade para fazer isso. E ele dá um exemplo. No capítulo 4, versículo 16. Abra aí, volta aí para trás, por favor. Capítulo 4. Acha o capítulo 4 aí, por favor. Podem voltar um pouco, por favor, em nome de Jesus? Olha o que Paulo disse. Por isso não desanimamos. Então, olha para o bispo. A pessoa que está na fé, ela o quê? Não desanima. Amém, pessoal? A pessoa que está na fé, ela está sempre animada. Porque ela crê aonde? Na palavra de Deus. Porque ela crê que o que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Então, quando eu creio nessa palavra que todas as coisas contribuem para o meu bem, eu não vou desanimar ainda que aconteça algo de ruim. Eu não vou desanimar porque eu sei quem creu, que eu tenho crido. Eu sei que Deus está na minha vida. E se não aconteceu, foi porque Deus não quis que acontecesse. Amém, pessoal? Se não aconteceu, foi livramento. Se eu perdi, foi livramento. Se eu ganhei, foi bênção. Diga glória a Deus. Está compreendendo, sim ou não? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Por isso, por esta razão, nós não desanimamos. Amém? O que mais? Pelo contrário, olha o que ele diz. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior faz o quê? Se renova dia em dia. O que quer dizer isso? Quando é que o homem exterior se corrompe? Quando ele se abate, quando ele se entristece. O exterior se abateu, ele se entristeceu. Amém? Mas aí vem aquela renovação por dentro, porque o Espírito Santo faz o quê? Levanta. Por isso que Paulo falou, examina aí. Você examina, será que você está na fé? Porque se você está na fé, você não desanima.
Se você está na fé, você vai se renovar cada dia, diante dos problemas, diante das situações, diante da adversidade, diante das barreiras, da adversidade, você vai se renovar cada vez mais e mais. Porque a pessoa que está na fé, como nós estamos falando aqui, ela crê que todas as coisas contribuem para o bem dela. Amém? Ela acredita, como até o pastor Marco falou, o rapaz prometeu que a esposa ia trazer um trabalho para mim, mas não veio. Então, se naquele momento ele se abatesse, é porque ele não ia crer que Deus ia abençoar, não é isso? Mas, amém, não deu certo? Amém, vou continuar aqui na fé, e Deus deu o dobro. Foi até uma prova. Você está entendendo? Deus deve ter falado assim, eu vou ver se ele realmente está na fé. Porque se a pessoa está na fé, realmente, ela não desanima. O que Paulo diz aí? Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente nunca desanima, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, a pessoa que está na fé, ela crê que aquela tribulação, que aquele problema está trazendo para ela o quê? Bênçãos, vitórias. Amém? Sabe por quê? Sabe por quê? Se você quiser dar um pulo bem alto, você tem que fazer o quê? Se eu pular assim, se eu estou assim, se eu dou um pulo assim, mas se eu me abaixar, eu vou pegar mais o quê? Impulso. Amém? É isso que a tribulação representa. Quando você abaixa, você está pegando o quê? Impulso.